Boa noite, consumidores de Cabo Verde. Bem-vindos ao Defesa do Consumidor, programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Como está consumidor sustentável? Se você nos assiste por primeira vez, saiba que este é o programa de excelência para todo consumidor que quer exercer um consumo consciente e responsável, porque neste espaço trabalhamos para mantê-lo informado dos seus deveres e direitos enquanto consumidor. Fique na nossa companhia nos próximos minutos e seja um consumidor informado. Hoje, em Defesa do Consumidor, temos os seguintes temas. Entrevista com o Ponto Focal Nacional para o Controlo do Tabaco, Celso Monteiro. Informação jurídica informa, em caso de negligência médica, quem será responsabilizado, o médico ou o hospital. Substituindo a lei de 1995, a nova lei de tabaco em Cabo Verde está reforçada com medidas de cuidados, restrições e sanções para o benefício socioeconômico do país. O Ponto Focal Nacional para o Controlo do Tabaco, Celso Monteiro, nos esclarece mais sobre o tema. Boa noite, Sr. Celso Monteiro. Seja bem-vindo ao Defesa do Consumidor. Nova Lei do Tabaco. Qual foi a sua necessidade ou o que levou ao surgimento, se já existia uma antiga em Cabo Verde? Em primeiro lugar, queria agradecer à ADECO pelo convite que me foi feito para falar um bocadinho da questão da nova lei sobre o tabaco que vai sair já brevemente em Cabo Verde, e sou o ponto focal para o controle do tabaco na Comissão de Coordenação do Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde. Relativamente à primeira questão sobre a necessidade da nova lei em Cabo Verde, começaria por dizer que Cabo Verde, claro, já tinha uma lei de prevenção e controle do tabagismo, que é uma lei de 1995, claro que é uma lei já com algumas insuficiências em função do contexto atual, que é o tabaco em Cabo Verde. Não podemos esquecer que Cabo Verde é um país que está no grupo de países de risco no que diz respeito aos interesses da indústria. Tem uma população jovem e a indústria tem interesse em países com populações assim e com alguma vulnerabilidade para poder vender o seu produto, visando crianças e visando adolescentes. O tratamento clínico, o aumento de espaços sem fumos e sanções a infratores são algumas das novidades da nova lei. Acredita que terá um impacto necessário para gerar mudança de comportamento na população? Por quê? Quanto ao tratamento clínico e espaços sem fumo e sanções, são três medidas que vão estar na nova lei, proposta do Ministério da Saúde. Claro que nós, com a nova lei, não é só uma questão de punição, as pessoas também que queiram parar de fumar ou precisam de ajuda, o Ministério da Saúde vai ter ferramentas para ajudar as pessoas em consultas da Associação Tabágica. A Direção Nacional de Saúde vai ter essa incumbência e já estamos a trabalhar os protocolos para que nós venhamos, depois da lei sair, a possibilidade de ajudar as pessoas que queiram parar de fumar. E o que diz respeito aos espaços sem fumo, também é verdade que quando nós, através da nova lei, houver um aumento de proibições dos lugares onde ainda é possível fumar, e quando se alargar os espaços sem fumo, a proibição dos espaços, isto corresponderá então ao maior número de espaços sem fumo. Vai ser proibido fumar em todos os locais fechados e semi-fechados, então significa que nos lugares onde haja apenas um toldo ou uma meia parede é considerado um espaço semi-fechado, e nesses locais a pessoa não poderá fumar. As pessoas têm que entender que isto não só faz bem a quem não fuma, e também faz bem a quem fuma, porque o fumador, quando fuma num espaço com mais arejamento, mais livre, ele próprio acaba por auto-se beneficiar, não é? De um melhor ambiente, não é? Do que estar a fumar num espaço onde estejam muitos fumadores e onde esteja a fumar o seu próprio, o fumo em primeira mão e o fumo em segunda mão, consecutivamente. Relativamente à sanção dos infratores, vai haver um aumento de sanções aos infratores, vai haver não, porque penso que antes nem sequer havia. Mas não vamos pensar que a lei vai vigorar ou vai ser imposta através de sanções e de multas e de coações.
a lei virá acompanhada de um trabalho de sensibilização, de educação das pessoas, de informação das pessoas sobre os malefícios do cigarro. E então a ideia é fazer com que as pessoas entendam que a lei não é algo que vem contra elas, mas é uma lei que vem beneficiar e ajudar as pessoas na proteção do fumo, não é? E dos males que o fumo traz à saúde das pessoas. Qual é a situação atual da nova lei? Em que fase se encontra e quando os cabo-verdianos e consumidores em particular a terão em prática? Relativamente à situação da lei, é dizer que a lei já está no ponto final. A lei é uma lei que já passou no Conselho de Ministros, nesse momento já se encontra no Parlamento e irá, claro, ser submetido à apreciação parlamentar, e depois dessa apreciação a lei então será, portanto, na última fase assinada pela Presidência da República, e depois de 90 dias a lei começará a funcionar. Queria agradecer mais uma vez à ADECO por esse momento e queria deixar uma mensagem a todas as pessoas numa perspectiva de sensibilização. Todas as substâncias que estão contidas no tabaco fazem mal à saúde, e daí a necessidade de as pessoas se prevenirem e não utilizarem o tabaco. As crianças e adolescentes, para terem cuidado com a publicidade do tabaco, é uma publicidade enganosa, porque uma vez que a pessoa fica viciada na nicotina, fica extremamente difícil parar de fumar. As pessoas que já estão a fumar, que queiram parar, podem fazer esse esforço. Parar de fumar é difícil, mas é possível, e não percam a esperança. Se calhar mais daqui a algum tempo, com o tratamento clínico e as consultas de cessação tabágica, vocês poderão conseguir parar de fumar. Muito obrigada pela sua participação e por reforçar a cidadania dos consumidores cabo-verdianos. Enquanto consumidores e utentes do serviço de saúde, não estamos livres de ser vítimas de uma negligência ou falta de cuidado médico. Mas em caso de negligência médica, quem será o responsabilizado? O médico ou o hospital? Saiba em informação jurídica. Tanto o hospital como o médico poderão ser responsabilizados por negligência. Mas é importante distinguir as especificidades das duas responsabilizações neste caso concreto. Imagine-se que um doente num bloco operatório, durante uma cirurgia, lhe ocorre uma hemorragia intensa e que lhe causa danos à sua integridade física, não é? E então, para se responsabilizar o médico, ter-se-á de comprovar determinados elementos, visto que a sua responsabilidade é subjetiva. Ou seja, tem-se de comprovar o comportamento, a conduta, ou seja, que existiu um comportamento e uma conduta. Temos de comprovar o dano, ou seja, que esse comportamento possivelmente levou a um dano, levou a esse dano à integridade física do paciente. Tem-se de comprovar o que se chama de nexo de causalidade, ou seja, uma ligação entre o comportamento do médico e o dano produzido no paciente. Mas também tem-se de comprovar a negligência, ou seja, que existiu de fato uma falta de cuidado ou falta de diligência por parte de um médico específico ou de uma equipa específica, e aonde é que isso aconteceu, em que momento é que aconteceu, o que é que levou a essa produção do dano, não é? A negligência exata produzida por o agente específico e que levou a esse dano à integridade física. Neste caso, sim, descobrindo esses elementos, poder-se-á responsabilizar subjetivamente o médico e demandar dele uma indemnização.
Mas também o hospital será demandado. O hospital também deverá ser responsabilizado. Mas é uma responsabilização diferente. É o que se chama de responsabilidade objetiva, não é? Visto que só se tem de comprovar a conduta, ou o comportamento, o dano e o nexo de causalidade, ou seja, que existe uma ligação entre a conduta que ocorreu dentro do hospital e que provocou um dano ao paciente. E, neste caso, é claro, é algo positivo que a prestação de serviço médico a responsabilização por prestação de serviço médico é objetiva relativamente ao hospital. E logo, o paciente deverá demandar e pedir a responsabilização do hospital visando uma indemnização pelo dano provocado. Mas comprovando-se tanto a responsabilidade subjetiva do médico e objetiva do hospital, haverá então uma responsabilidade solidária. E eu, como paciente, poderei demandar a indemnização diretamente do hospital. Entretanto, ao hospital nascerá o que se chama um direito de regresso. E ele poderá demandar do seu funcionário, do médico, o valor pago por indemnização. Então, ou seja, ambos poderão ser responsabilizados. No passado 5 de junho, celebrou-se uma das datas mais importantes para as Nações Unidas, o Dia Mundial do Meio Ambiente. 3 dias depois, a 5 de junho, foi a vez de celebrar o Dia Mundial dos Oceanos. E já no dia 17 de junho, celebraremos o Dia Mundial do Combate à Seca e à Desertificação. Não é por acaso nem coincidência que datas tão importantes sejam seguidas umas das outras, para lembrar e alertar a humanidade sobre os perigos de descuidar o planeta em que vivemos e sensibilizar sobre a necessidade e importância de preservar os recursos naturais. Biodiversidade foi o tema do Dia Mundial do Meio Ambiente de 2020, devido à necessidade de travar a crescente perda de espécies animais e vegetais, levando à degradação do ambiente. Está interligado ao tema consumidor sustentável do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, porque uma afeta positiva ou negativamente a outra. Mas isso depende da forma como a humanidade demanda, produz ou consome desenfreadamente, sobrecarregando a natureza, trazendo consequências graves como a crise sanitária mundial do coronavírus. Nessa fase de reconstrução, governos, instituições, produtores e consumidores terão de juntos idealizar e aplicar soluções e opções de produção e consumo mais sustentáveis. Necessitamos de mais agentes de mudanças, como a Biodosa, empresa sustentável de jovens empreendedores que driblaram o desemprego produzindo sabão de óleo usado que terminaria no mar, ou como os mentores de Oiaplast, que transformaram o seu amor pela natureza em souvenirs feitos a partir do material plástico que recolhem das praias de São Vicente, ou como o metal mecânico Tinene, que une a sua engenharia à preocupação de deixar um ambiente melhor para a humanidade, criando máquinas trituradoras de vidro e de plástico. Ou também como podemos dar um show de exemplo de reciclagem, como tem vindo a fazer o grupo carnavalesco de professores de São Vicente, que todos os anos transforma lixo em luxo e desfila nas ruas do Mindelo. O mundo se recuperará dessa crise e não podemos voltar à normalidade de antes. A natureza é capaz de se regenerar, mas temos todos de ajudar, mudando radicalmente o nosso comportamento com boas práticas ambientais. E com este vídeo que apela à nossa consciência ambiental e necessidade de sermos consumidores mais sustentáveis, que terminamos o programa de hoje. Lembrando que esta causa é de todos nós e que juntos superaremos essa crise. Se tiver dúvidas ou reclamações, contacte a ADEC através dos nossos telefones, através do nosso e-mail de informação ou então do nosso site adec.cv, onde está disponível toda a informação para ser um sócio ADECO. Para mais informações, siga a ADECO através das nossas redes sociais, leia o nosso jornal impresso Terra Nova ou escuta-nos nas nossas 12 rádios parceiras. Defesa do Consumidor volta na próxima quinta-feira. Até lá, seja um consumidor consciente e responsável. Lave as mãos e use máscara.